Obrigado, Sr. Presidente, restantes membros da mesa, boa tarde, Sr. Vice-Presidente, Senhoras e Senhores Vereadores, Senhoras e Senhores Deputados, públicos, jornalistas, funcionárias. Analisamos hoje o conjunto de propostas números 777, 768, 769 e 780 de 2019, referentes à política fiscal do município de Lisboa para 2020 e que quase nada diferem do pacote apresentado em 2018, à exceção de não mencionar o IMT. Quanto à proposta número 777 de 2019, merece genericamente, embora com algumas reticências, a nossa concordância por permitir manter um aligeiramento fiscal, incluindo sobre a eficiência energética, o que será, sem dúvida, positivo. Dela destacamos a fixação da taxa de imposto municipal sobre imóveis que incide sobre o valor patrimonial tributário dos prédios rústicos e urbanos, sobre o qual a Câmara mantém o anterior valor da taxa mais baixa prevista na lei de 0,3%. Mas quanto à redução da taxa de IMI aplicável a prédios urbanos classificados de interesse público, de valor municipal ou de património cultural, julgamos que a Câmara poderia até ter ido um pouco mais longe, como previsto no Estatuto dos Benefícios Fiscais. Persistem-nos reservas sobre a redução da taxa de IMI de 20, 40 e 70 euros, em função do número de dependentes a cargo que compõem o agregado familiar do proprietário, introduzida ainda em 2016. Para o PEV, não se nos afigura que ela tenha sido devidamente ponderada, pois muitas das famílias com rendimentos mais baixos nem sequer têm casa própria. Logo, se nem pagam IMI, também não chegam a beneficiar desta redução. Julgamos mesmo que o Executivo persiste aqui num princípio discriminatório que não promove qualquer real justiça social. E porquê? Porque trata de forma diferente cidadãos apenas em razão de terem ou não capacidade económica para procriarem e sustentarem filhos. Para a proposta número 778 de 2019, que suporta o valor de 2,5% a devolver aos municípios pelo imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, saliente-se que temos vindo a contestar uma medida que inevitavelmente apoia quem tem rendimentos mais avultados, enquanto que se essa verba fosse aplicada, por exemplo, na atividade desenvolvida pelo município, se ia em benefício de todos. Para os verdes, esta medida continua a configurar uma distorção na sua progressividade, pois beneficiará quem tiver os escalões mais elevados, ferindo assim o princípio de equidade na capacidade contributiva, visto esta devolução não beneficiar a maioria dos cidadãos lisboetas, mas apenas uma pequena parte, ou seja, aqueles que maiores descontos fizeram em sede de IRS. E quem são eles? São, como é óbvio, os contribuintes com rendimentos mais robustos e que nem precisariam destas benesses financeiras. E é por este enviesado apoio do município que continuaremos sem entender os seus reais motivos. Para que se fosse reavaliada esta incongruência, já em anos anteriores, propusemos que a Câmara elaborasse um estudo sobre os efeitos reais da devolução da taxa de IRS para os municípios, mas a Câmara nem parece ter-se dignado a analisar o assunto. Com a proposta número 779, é lançada uma derrama de 1,5% sobre o lucro tributável, sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas, e embora a Câmara mantenha a hipótese de contemplar a isenção por um período de 3 anos para as empresas que, ao instalarem a sua sede social no Conselho, criem alguns postos de trabalho, não os caracteriza e poderia e deveria tê-lo melhor clarificado. Por exemplo, poderia clarificar se deverão ser postos de trabalho efetivo e já agora, porquê um mínimo de 5 postos de trabalho? Finalmente, na proposta número 780 de 2019, referente à taxa municipal de direitos de passagem, é mantido um percentual de 0,25 para vigorar no ano 2020. Os verdes têm vindo a qualificar esta taxa de ocupação do subsolo, tanto pela forma de cálculo como pela sua aplicação, como sendo desfavorável aos interesses dos cidadãos e até do próprio município, se não mesmo um imposto eventual devido à constitucionalidade. Desde há muito, o PEV defende que tanto a taxa municipal de direitos de passagem como a taxa municipal de ocupação de subsolo deverão ser cobradas às empresas titulares da rede de infraestruturas que ocupam o espaço público, não podendo ser, por qualquer circunstância, repercutidas sobre os utentes ou consumidores. Insistimos até
que deveria ser contemplada a sua reversão, permitindo melhor proteger os utentes de serviços públicos considerados essenciais, de modo a que o valor desta percentagem fosse efetivamente pago pelas empresas operadoras de infraestruturas, sem serem depois repercutidas nas faturas dos consumidores, como vem acontecendo. Como para os verdes, estas taxas devem ser um encargo das empresas que já oferem lucros muito significativos, não devendo constituir mais um encargo para os cidadãos. Gostaríamos, por isso, de perceber se a Câmara admite promover uma eventual emissão de créditos aos clientes finais. Muito obrigado, Sr. Presidente.